Salve, salve, Universo Narrado! Hoje a gente vai falar aqui, cara, de uma discussão um pouco densa, tá? A gente vai falar da matriz de rotação, de matrizes transpostas e de matrizes inversas. E a gente vai entender uma matriz muito especial que a sua transposta, quando eu transponho essa matriz, troco as linhas por colunas, ela é igual à sua inversa, chamada de matriz ortogonal. Vai ser bem denso esse papo nosso aqui, tá? Então se prepara. Salve, salve, Universo Narrado, meu nome é Felipe Ghisoli e esse aqui é mais um vídeo, cara, o episódio 10 daquele excepcional quadro nosso, respondendo as dúvidas mais intrigantes e interessantes dos alunos da nossa plataforma. E dessa vez é do queridíssimo Ale, que observou, cara, exatamente essa matriz aqui. Ele viu essa matriz e é uma aula em que acontece dessa matriz, quando a gente transpõe ela, ela é igual à sua inversa. E ele achou curioso, ele percebeu, cara, essa matriz, os números são meio peculiares, né? São senos e cossenos, né? Meio, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, cosseno de 30, esse tipo de coisa. E ele fez a seguinte pergunta. Pode ser uma pergunta boba, mas eu achei intrigante os valores dessa matriz de ser senos e cossenos de ângulos notáveis. Será que isso tem algum significado alienígena por trás? Bom, na verdade, cara, de fato tem sim um significado por trás disso. Não é uma pergunta boba, não. É uma pergunta bastante interessante que proporciona pra gente uma discussão bem profunda. Então a gente vai começar falando desse cara, da matriz de rotação. Beleza, Ale? O que é a matriz de rotação? Cara, imagina que você tem um certo ponto no espaço, beleza? Um sistema de coordenadas que você adota para localizar as coisas é totalmente arbitrário. Eu posso adotar um que está aqui, o outro com a origem aqui, um que está rotacionado assim. O ponto no espaço ele não se mexeu, mas o sistema de coordenadas, o referencial que eu uso para localizar aquele ponto, ele pode mudar. Então, por exemplo, eu posso usar um sistema de coordenadas cartesianas, x e y. Então esse ponto vai ter uma coordenada aqui, x, e vai ter uma coordenada vertical aqui, y. Ou eu posso pegar esse sistema xy e girar de um certo ângulo θ. Então o eixo x é rotacionado de um certo ângulo θ e o eixo y é rotacionado do mesmo ângulo θ, de modo que os eixos ainda assim são ortogonais, são perpendiculares. E aí se eu quiser localizar esse mesmo ponto P no novo sistema de coordenadas, então eu vou ter essa coordenada aqui, x barra, e essa outra coordenada aqui, ó, que seria o y barra, beleza? E eu consigo relacionar essas duas coordenadas, né? A gente pode provar isso, inclusive, lá no Lições de Matemática tem essa demonstração, tá? Eu não vou fazer porque foge do nosso escopo, mas enfim, eu posso, cara, relacionar as coordenadas x do sistema antigo, beleza? Com as coordenadas x barra do sistema novo, através de matriz. Então aqui eu tenho uma matriz coluna, que vai me dar as coordenadas x e y, beleza? Então as coordenadas no sistema original, e uma matriz coluna aqui, x barra, que vai me dar as coordenadas x barra e y barra. E essas relações entre essas coordenadas são dadas por essa matriz que eu estou chamando de R, que é a matriz de rotação, que tem a ver então com o ângulo de rotação, beleza? Então quando você fizer esse produto matricial, você vai estar relacionando as coordenadas x e y com as coordenadas x barra e y barra. Isso tem a ver com a rotação que você faz. Pode ser? Faz sentido? Só para a gente se familiarizar um pouquinho, se é a primeira vez que você viu essa matriz de rotação, vamos, por exemplo, colocar um caso particular que é o θ igual a zero, que é o caso mais simples de tudo. Então o que acontece se o θ for igual a zero? Então você vai ter aqui o cosseno de zero, o seno de zero, menos o seno de zero e por aí vai. Perfeito. Quanto que vai dar essa parada aí? Cara, o cosseno de zero dá 1. Então você vai ter 1 e 1 meças centradas, e o seno de zero é zero mesmo, então 0 e menos 0, enfim, menos 0 é 0 mesmo, então vai dar 0 e 0. A sua matriz, ela se reduz a quem? A matriz de identidade, né? Ah, tá. O que era de se esperar? Vou colocar isso aqui, é a nossa identidade. Por que isso era de se esperar? Porque se eu não girei de ângulo algum, se o θ é zero, na verdade, então, o x barra ele está aqui. Eu não girei de nenhum ângulo. E o y barra, θ igual a zero, volta aqui, o y barra está aqui. Então o x barra e y barra são, na verdade, o x e o y, né? Então, enfim, no fundo, vamos lá. Se a gente for parar para analisar, ia ficar assim, ó. Ia ficar que x é igual a identidade, né? No lugar do R entrar em identidade, vezes x barra, ou seja, o x é igual a x barra. As coordenadas x são iguais às coordenadas x barra. A matriz reduz a matriz de identidade. Então, só querendo te mostrar, cara, que essa matriz, de fato, ela deve ser essa matriz que transforma as coordenadas sob uma rotação de eixos, porque pelo menos para um caso bem simples que a gente esperaria, que é o θ igual a zero, essa matriz de fato se reduz à matriz de identidade, que é o esperado. Faz sentido? Você fala, tá,
Beleza, então vamos lá, vamos assumir que de fato isso aqui é a matriz de rotação. E vamos fazer a transposta dela. Olha que interessante. Quando você fizer a transposta de R, o que significa fazer a transposta? Você trocar as linhas por colunas. Então essa linha aqui, desculpa, essa coluna, cosseno menos seno, vai virar a primeira linha. Então a coluna 1 vira a linha 1 da transposta. Então vamos colocar. Então aqui você vai ter a matriz transposta é cosseno e menos seno. Perfeito. E essa linha aqui, seno, cosseno, linha 2, vai virar a coluna 2 da matriz transposta. Beleza? Então aqui você vai ter seno e cosseno. Pode ser? Aí você vai para isso e fala, cara, beleza, entendi. E aí, o que você quer fazer? Eu quero fazer o seguinte, cara, eu quero calcular quanto que é o produto. Beleza? O produto R vezes RT. O produto da matriz R pela sua transposta. Estou interessado em calcular isso. Então, produto de matriz, o que você vai fazer? Você vai multiplicar essa linha por essa coluna. É ou não é? Termo a termo. Então, você vai ter aqui, ó, cosseno multiplicando por cosseno, seno ao quadrado, seno multiplicando por seno, seno ao quadrado, e soma isso. Então, você vai ter aqui, ó, cosseno quadrado mais seno quadrado. Pode ser? Beleza. Esse é o nosso termo aí. Então, vamos fechar aqui. Fechou. É isso. Tá, e agora? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Quem que vai ser esse elemento que entra aqui? É o elemento da linha 1, coluna 2. Então, eu vou pegar a linha 1 da primeira matriz, multiplico termo a termo pela coluna 2 da segunda matriz. Então, eu vou ter cosseno com menos seno. Então, você vai ter menos seno, cosseno, mais seno, cosseno, mais seno, cosseno. Vai dar zero. Seno, cosseno. Concorda? Então, eu peguei aqui, ó, linha 1, multipliquei pela coluna 2, termo a termo, produto de matriz, menos seno, cosseno, mais seno, cosseno, zerou. Vai pôr massa. Então, vai dar zero esse termo aqui. Então, vamos destacar ele e colocar. Então, esse termo aqui deu zero. Se anulou. Tá, beleza. Onde você quer chegar? Você vai ver já já. Zero. Beleza. Vamos agora para esse outro termo. Que termo é esse que entra aqui? Cara, é o termo da coluna 1, linha 2. Então, linha 2 da primeira matriz, coluna 1 da segunda. Menos seno, cosseno, é o primeiro termo, mais cosseno, seno. Deu zero de novo, multiplicando termo a termo, concorda? Então, eu peguei aqui, ó, vamos lá de novo, essa linha 2, multiplicada por essa coluna 1. Menos seno vezes cosseno, menos seno, cosseno. Cosseno vezes seno, mais seno, cosseno, pronto. Deu zero esse negócio aí também. Zero, cara, maneiro. E a última aqui, então, é esse elemento da linha 2, coluna 2. Então, eu pego a linha 2 da matriz 1, multiplico pela coluna 2 da matriz 2. Então, você vai ter menos seno vezes menos seno, vai dar positivo, seno ao quadrado. E cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, vai dar, na verdade, exatamente igual a esse termo. Vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, eu vou só copiar e colar. No fundo, vai dar o que isso aqui, cara? Quanto que dá esse negócio aqui? Cosseno quadrado mais seno ao quadrado vai dar o quê? 1. Cosseno quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então, peraí. 1, 0, 0, 1. Que matriz que é essa, cara? É a matriz identidade. É o né? Ela aqui, ó. É a própria identidade. Então, eu acabei de te provar que quando você multiplica a matriz R pela sua transposta, isso é igual a identidade. Então, para quem lembra bem do que é uma matriz inversa, isso quer dizer que a matriz transposta é igual à inversa. Por quê? Ah, não entendi nada. Volta aqui então. Olha só. O que é uma matriz inversa? A matriz inversa de M a menos 1, é aquela que, quando eu multiplicar as duas, vai dar a identidade. Então, sei lá, qual que é o inverso do número 3? É o número que multiplicado por 3 dá o elemento de identidade, que é 1 nos números reais. Então, seria o quê? 1/3, né? 3 a menos 1 é 1/3. 3 vezes 1/3 é 1, é a identidade. Ah, tá. Então, a matriz inversa é aquela que multiplicada pela matriz vai dar a identidade, beleza? Então, no fundo, cara, o que a gente viu é, quando eu fiz R vezes R transposto, eu cheguei na identidade. Ou seja, o R transposto é igual ao R inverso, né? A transposta da matriz de rotação é igual à sua inversa. E a pergunta do Alê foi num contexto ali de uma aula disso aqui, de matrizes ortogonais. O que é uma matriz ortogonal? É uma matriz cuja transposta é igual à sua inversa. Então, o que a gente está vendo é que, de fato, se eu vier aqui, então, para matriz de rotação, a matriz transposta de R é igual à sua inversa. Né? Esse cara aqui, ó, é o R a menos 1. R vezes R a menos 1 dá a identidade. Então, se eu multiplico R por R transposto e dá a identidade, é porque esse cara, o RT, é igual ao R a menos 1. Então, tá aqui a nossa conclusão.
A matriz R ela é uma matriz ortogonal. A sua transposta é igual à sua inversa. É por isso então que naquela aula que estava rolando um exemplo de matriz ortogonal, foi usado esse exemplo matriz ortogonal. Porque é um exemplo em que você tem aqui, ó, um cosseno e um seno, seria o quê? O ângulo de 60, né? Cosseno de 60 meio, seno de 60 raiz 3 sobre 2, menos o seno de 60, ou menos raiz 3 sobre 2, e cosseno de 60 de novo, meio. Qualquer matriz que você pegar nesse formato, que ela tiver uma entrada, um cosseno de um ângulo, depois o seno do mesmo ângulo, menos o seno daquele ângulo e o cosseno daquele ângulo, qualquer matriz nesse formato vai ser uma matriz ortogonal. Por quê? Porque vai ser um exemplo da matriz de rotação para um dado ângulo de giro qualquer. E como a gente acabou de ver, a matriz de rotação para qualquer ângulo θ, foi o que a gente provou, né? Para absolutamente qualquer ângulo θ, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1. Então, para qualquer ângulo θ que você pensar, cara, a matriz de rotação vai ser ortogonal. É por isso, então, que aquela matriz com entradas de senos e cossenos era, de fato, ortogonal. E com isso a gente encerra o episódio 10 desse nosso quadro, esse aqui especial dedicado, eu vou te mandar depois ali para o nosso amigo Alexandre, beleza? Tá aí então uma conclusão bem rica sobre matriz de rotação, matriz transposta, matriz inversa e matriz ortogonal. Se curtiu, não deixa de comentar aí. E se você é aluno de lições de física, lições de matemática, não deixa de engajar lá na plataforma, que eu estou sempre selecionando as dúvidas mais interessantes e intrigantes para fazer um vídeo e trazer essa discussão para toda a comunidade do Universo Narrado. Valeu e até a próxima!